o jornalista colocou muito bem na entrevista pós-jogo ali do Diniz sobre o Garré. Por que o Garré tem muito pouco tempo para jogar? Normalmente não tem aproximação dele, né? O time está cansado, também acontece muito isso, do time já está cansado quando o Garré entra, e aí o time acaba não evoluindo. Né? A pergunta foi muito boa do jornalista. Eu, particularmente, gostei muito, até porque eu acho que o Garré não tem tido muitas oportunidades. Ele teve lá no início, jogador estrangeiro, chegou há pouco tempo, precisa de se adaptar. É normal. O Nuno se adaptou mais rápido, beleza, acontece, graças a Deus. Mas tem jogadores que precisam de mais tempo. E o Garré parece ter alguma qualidade. Tem um refino com a bola. Diferentemente de colocar um Matheus Carvalho e fazer 3 volantes no meio campo. Mas para o Diniz, ele acha que o Vasco tem um toque de bola muito bom. Ele até consegue com o Tietê, com o Jair, muito bem, gostei muito do Jair. É um jogador que, para mim, com time, com posse de bola, pode evoluir muito o meio campo do Vasco. Eu gosto muito dele. Só que a bola, ao chegar no ataque, não temos realmente alguém ali de frente com características de qualidade, de fazer um 2, de dar um chute de frente da área. O Vasco quase não faz. O Tietê, quando chega cansado, porque está vindo lá de trás carregando a bola. Outros jogadores, o Nuno, acaba que ele cai muito pela esquerda, e isso não é bom, porque tinha o David, né, e tinha o Ryan pelo lado direito, e ainda tinha os laterais que subiam, o Paulo Henrique pela direita e o Vitor Luiz não subia tanto. Só que o meio do campo do Vasco ficava muito, muito vazio. Então, eles, ao baixar ali o campo, né, a linha, para se defender, acabava ficando muito fácil de bloquear o time do Vasco. Porque o time do Vasco tinha muita aproximação nas pontas, mas no meio tinha uma abertura muito grande. E era até onde os jogadores conseguiam fazer as transições, né, porque não tinha muito jogador ali. O time do Vasco tinha o Tietê, tinha o Jair, que também não é nenhum exímio em marcação, e aí a bola sobrava para um atacante, o cara já tinha uma transição muito rápida. Não tinha nenhum meio-campo ali para controlar. Isso que era a falta do Vasco, porque se uma bola bate na área e volta ali para o jogador de frente, ele poderia dar um chute, né, poderia fazer um gol, poderia fazer um lançamento de volta para um jogador que estivesse infiltrando, e acabou que isso não acontece no Vasco. O Coutinho é o jogador que mais consegue fazer isso, mas também não está dando para depender de Felipe Coutinho. O jogador vira e mexe, se lesiona, não consegue jogar muitos jogos. Então, eu acho que o Vasco tem que começar a pensar em mudar isso, principalmente o Diniz. E eu vou colocar aqui a parte dessa entrevista para vocês verem o porquê disso tudo. Por que eu estou falando também, igual o jornalista, sobre o Garré. Pode ser um jogador que poderia ter entrado junto com o Nuno e fazer um meio-campo mais de toque de bola, com mais qualidade. E não só lançamentos, correria. O Vasco acaba sendo muita correria e sem inspiração. Essa é a verdade. Tá, galera? Vou colocar aqui o vídeo e deem aí o que vocês acham também, se vocês concordam ou se vocês acham, o Garré não tem mais que ficar no Vasco. Eu acho que temos que dar oportunidade. Como mesmo o Fernando Diniz falou na entrevista, que eles não vão fazer grandes contratações. Não tem dinheiro Vasco para contratar esses jogadores. Tem o Thiago Mendes aí chegando, mas é mais um volante. E o Vasco, então, se vier mais 1, 2 jogadores no máximo, mas também vai ser tudo apostas. Então, eu acho que é bom o Vasco começar a aproveitar o Garré, tentar tirar o melhor dele para poder, porque o Felipe Coutinho, a tendência é cada vez menos jogar. Então, jogar com o Nuno no meio, eu acho que a gente também perde um pouco da inspiração do Nuno, que ele gosta mais de cair pela esquerda e puxar para a direita para chutar, para cruzar, fazer uma enfiada de bola. Então, aguardo agora, esperançoso, que o Diniz tenha visto e que coloque o Garré desde o início, de repente, quando não tem Felipe Coutinho, para jogar com o Nuno. E tira mais um ponta, é preferível, porque o nosso meio-campo precisa segurar melhor a bola. Tivemos muitas condições? Tivemos, mas os times vieram jogando bem recuado, até porque já tinham um ganho de 4-0. Então, para mim, isso aí não é que o Vasco foi mirabolante, porque lá a gente não conseguiu jogar assim. Foi um expulso? Tudo bem,
Mesmo assim, a posse de bola era mais do Independente do que do Vasco. O Vasco estava jogando mais em transição, que até concordo jogando fora de casa, jogar assim em transição. Mas temos um problema grande. O Verratti, ele acaba atrapalhando um jogo de transição, né? Então vamos ver o que Fernando Diniz vai trazer para o jogo fora de casa contra o Internacional no domingo. Aguardo e trago mais notícias para vocês. Um grande abraço, galera. A minha pergunta é mais na parte da criação. O Vasco chutou 17 no total, né? Mas 5 foram no gol. E tem uma coisa que vem de ano em ano no Vasco e uma coisa que não melhora. É a falta de criação no meio de campo. Falta de tabela, falta de... E às vezes o time se desespera, às vezes toma um gol, se desespera e lança a bola lá pra frente. Tudo bem, tem um Verratti que é um excelente cabeceador, acho que é o melhor cabeceador de futebol brasileiro, mas falta essa criação. E hoje o Benjamin Garré entrou bem na partida, mas ficou sozinho no meio de campo, às vezes sem ter essa opção de tabelar. Às vezes ele pegava, queria fazer um drible, resolver de uma certa forma sozinho, tinha 2, e às vezes o time não se aproxima. Como melhorar essa situação, até mesmo para o time crescer e ter uma melhor finalização nas partidas? Bom, com todo respeito à tua avaliação, eu discordo. Eu acho que o time tem muita troca de passe. O que mais tem é a tabela no time. Se pegar o que o Tietchan, o Jair e o Nuno trocaram de passe hoje, junto com a Rafa, foi uma enormidade. Contra o Grêmio, a mesma coisa, contra o São Paulo, a mesma coisa. Aliás, desde que eu cheguei aqui contra o Fortaleza, todos, até contra o Botafogo, troca de passe é uma coisa que o time tem muito. Só você vê estatística, quantos passes o time troca. E troca de maneira vertical, porque o time está quase todo jogo tendo um volume grande de finalizações. Então, eu acho que o problema não está aí. Se fazer um pouco mais de capricho da finalização, de fazer alguma coisa desse tipo, eu concordo, mas não um poder criativo de que o time está conseguindo criar de maneira diferente, tem entrado por dentro, pelos lados, chute fora da área, que é o que dá para fazer. Vai sair gol, o time é um time que joga em posição, então a gente não tem muito contra-ataque, porque a gente está com a bola. Então o time vai fazer gol de cruzamento, gol de bola parada, gol de chute fora da área, ou gol de tabela. Eu acho que o time tem variado e feito tudo isso, um pouco de cada coisa. Às vezes o jogo pede mais uma coisa, eles pedem outra coisa. Hoje era um jogo que eles baixaram muito a linha, era um jogo que ia terminar muito em cruzamento, como o Grêmio, chute fora da área. E a gente soube usar aquilo que o adversário estava oferecendo pra gente.